E aí, pessoas, tudo beleza com vocês? Vilker Santos e eu tô com o vereador Moisés Lima. Fala, Moisés, tudo beleza? Fala, rapaziada, fala, Vilker. Moisés, podcast Bairro Dobrado. Dessa vez tá um camarada com a gente aí. Quem é o camarada? É o Isaías Carvalho, né? Ele que cursa engenharia agronômica, é isso mesmo? Eu não- Engenharia agronômica. Tem que ter paciência na hora de falar essas palavras difíceis aí, senão Exatamente. Eu já vou falando que hoje eu vou ficar bem quietinho aqui, que eu tô com medo. vai nessa, filho. Tô com medo de falar alguma coisa errada aí, deixar tudo na mão do Isaías. Antes de mais nada, Isaías, pra quem tá chegando no nosso canal aí, sejam todos bem-vindos. Desde já também, já quero agradecer o apoio da JMC Mármores, que tá com a gente aí. E pra você que tá chegando no canal, se inscreve, ativa o sininho, deixa um comentário aí pra gente aí. Moreira Farma também, fecha com a gente. Moreira Farma tá com nós aí. Carson. Se eu Satisfação. não falar o arcanjo, ele fica meio cabulado aí. Vamos que vamos. Isaías, se apresenta pra gente aí, irmão. Certo. Boa noite, né? Vocês aqui de antemão um privilégio estar aqui Satisfação é participando. nossa, né, satisfação. No Barril Dobrado, né? O pessoal, eu falei, rapaz, vou gravar um podcast com o pessoal lá no Barril Dobrado. E achei interessante também o nome, bem pessoal, visível, e a gente não esquece. E eu sou Isaías Carvalho, né, bem conhecido só aqui da região mesmo. Já tem uns 8 anos que eu moro em Orolândia, mas já tem... Desde sempre morei aqui na região, desde lá da Vereda do Jacaré, fui criado ali, aqui em Umburana. Os meus pais também são daqui, meu pai é natural aqui da região, nascido em Orolândia. É do Barro Vermelho, nós nascido, nós todos somos do do pé sertão. vermelho, né? Somos sertanejos nordestinos, e é um privilégio. Atualmente eu tô meio sumido da cidade, que eu tô morando em São Paulo, né? Estudo lá no NASP, Universidade Adventista de São Paulo, em Engenheiro Coelho, onde eu curso engenharia agronômica. Mas então, é na capital mesmo? Não, umas 2 horas Engenheiro Coelho fica próximo a Campinas ali, na região de Limeira, Certo, interior ali. Mogi, bem no interior, né? Então a faculdade se localiza lá, e lá eu curso engenharia agronômica. É um polo bem interessante. E tô agora indo para o 6º período, né? Finalizando o 5º período, indo para o 6º período de engenharia agronômica. Falta mais 2 anos e meio, estou na metade, exatamente na metade do curso agora. Buscando conhecimento lá para abençoar a gente aqui, né, velho? Falta abençoar pouco, a hein, gente velho? aqui. Só 2 anos, né? Falta 2 anos. Voa, né? A gente... Tempo voa. Um mandato é 4 anos. 4 anos. Passa, 4 anos, passa que você já nem percebe. Se o cara então, não fizer o trabalho então e o povo não votar, já era. Na outra já foi. Então 5 anos é bem rápido, a gente já está se planejando, e quando formar, vim para cá A intenção é se formar lá e vir trabalhar aqui na região, né? de imediato eu tenho esses planos de a gente se desenrolar aqui. E a gente fica feliz, né, de ver assim um cara jovem, né? Eu falo na mesma classe etária nossa aqui, jovem, e tá buscando conhecimento, né? Buscando cada dia conhecer mais para poder ajudar a nossa região, né? Só quem ganha isso aí é a Orolândia, região. Claro. Então a gente hoje tem que agregar, né? A gente tem que buscar crescer, sempre ter um passo à frente, porque as coisas têm evoluído, os tempos têm mudado, e a gente tem que ir agora, né, atualizando um pouco, que a gente já tem avançado muito, né? A gente já tem crescido muito, principalmente na área agrícola, que nossa região hoje é fruto disso, né? Aqui todo mundo vive da terra. Isso que você frisou também é importante, porque a gente tem que acabar um pouco com essa cultura que chegar assim é só chegar na terra, ir lá e plantar e molhar e pronto, e vai cultivar e acabou, né? Não, tem todo um processo, todo um estudo, né? Tem que preparar o solo, é isso mesmo? Exato. Hoje a engenharia agronômica, a agronomia, de forma geral, ela consiste nisso, né? Em aprimorar e trabalhar essas relações da planta com clima e solo. Existe um manejo que ele precisa ter, né? Se de forma mais clara e vamos supor, mais próxima, o solo ele é como se fosse a nossa despensa, né? Você compra a comida do mês, você consome, depois você tem que repor. Então, entendi. O solo ele nutre a planta, e depois disso você também tem que repor aquilo ali. Antigamente não era tão aplicado, mas sempre foi aplicado, né? E a gente hoje, o manejo de solo e a parte agrícola no geral é desde de muito tempo antes de Cristo. Você pegar ali a questão, parte bíblica, né? Eu sou criacionista, a questão bíblica, antigamente
existia uma lei que você tinha que cultivar 6 anos e no 7º ano você não cultivava. Ou seja, a terra ia produzir... Esse espaço era tipo um descanso para o solo. Exatamente. Então esse descanso era o quê? Ia nascer os grãos que tivessem ficado no chão, as pessoas iam conseguir se alimentar, mas aquele ali você tinha que dar um descanso. Então a gente vê que o manejo é bíblico, né? Você pegar a Bíblia hoje, lá, se eu não me engano, no livro de Crônicas, você vai ter essas leis que falam ao povo do manejo do solo. Então é algo massa, bem interessante, né? Que Uma vem aula... desde os... A teologia aqui também não parar, né, velho? O cara é desde brabo. o princípio. Então isso é bacana, né? A gente observar que sempre houve um manejo, né? De forma direta ou indireta, sempre houve um manejo de solo e conservação, e Deus também se preocupa com isso, né? Como é que você vê isso, Isaías? Assim, a gente está falando do Nordeste aqui, do nosso sertão, mas como é que você vê isso no Brasil? Isso é interessante. Hoje eu estou no Sudeste, né? Um negócio... quebrou um pouco minha zona de conforto, né? Porque a gente aqui tem um... Na verdade, lá é uma proporção... Quando chega lá, o povo fala assim, ele é lá da Bahia. Fala cantando assim, Não, os caras para mangar da gente lá fora, né? Nada disso. A gente é querido, né? O pessoal caçou um pouco, mas a gente é bastante querido lá fora e gosta desse... O baiano Sinto muito isso, né, também. A gente tem... Nós é barril, irmão. Nós é barril. Como diz, né? Barril. A gente não é barril, a gente é barril dobrado. Né? A questão lá fora existe uma proporção maior, né? E é bem interessante. Hoje, por exemplo, a produção agrícola do Nordeste, ela é igual à do Sul, praticamente. Assim, estava olhando alguns na arquivos questão do quantitativo? Quantitativo. Mas em vários outros aspectos. Por exemplo, lá eles têm um tipo de cultura, um tipo de agricultura. A gente também já tem outro tipo. Mas, por exemplo, em porcentagem, eles produzem hoje cerca de 41% da produção agrícola. Nós produzimos 40%. E o que é que isso quer dizer? Mas eles têm uma área bem menor do que a nossa, né? Então é um pessoal que trabalha bastante, que investe bastante. E é legal isso lá, porque lá a gente aprende que eles trabalham com o manejo do solo, eles trabalham com reposição, porque também, justamente por conta disso, eles produzem muito, muito. Agricultura intensiva, que chama, né? Eles tiram uma cultura, já entra com outra. As áreas, quando a gente viaja, você vê aquelas áreas de milho, de soja, são bem extensas, você nem vê o fim, né? Então, existe um manejo muito grande ali, existe um trabalho bem interessante. São muito estudo quanto a isso também. Muito estudo. Então, isso é interessante, né? Existe um crescimento muito grande do agricultor nessa relação do acompanhamento com a ciência. Isso tem chegado ao Nordeste. Que a gente também tem uma parcela muito grande nesse processo. Hoje, por exemplo, o Nordeste movimenta 42 bilhões, 42,6 bilhões de reais é movimentado na agricultura nordestina, né? 19,3 bilhões desse valor é da Bahia. Então, porque também a gente tem um território... A Bahia, ela é bem surpreendente, extensa, né? Hein? Agora eu fico pensando se tivesse um apoio em relação a isso aí, né? Eu sei que o pessoal está produzindo bastante, mas se tivesse um programa para chegar junto... Incentivo, né? Já existe também vários, né? A gente precisa crescer mais, né? Isso, buscar mais. Mas já existe aqui na cidade... Só te questionando assim, o teu conhecimento. Você acha que o que a gente produz de fato já está valendo? Ou assim, pelo que você conhece, você acha que a gente seria capaz de produzir muito e muito mais? Já, em relação ao que era antes, a gente já está produzindo muito, né? E a gente está crescendo. Isso é interessante. Isso é um fator que vai passando assim, de geração para geração. Tem a questão climática, né? Antigamente, a gente tinha a questão de chuva. Nossos avós, bisavós plantavam, vamos supor, eles diziam assim, não, a gente plantava no seco, porque tinha certeza que a chuva vinha e a produção... Uma experiência já, tinha uma experiência. Então, hoje a gente já tem uma quebra nesse negócio. Por exemplo, a gente já não tem tanta chuva, a certeza, vai chover e tal. Então, a gente tem aquela precaução. Hoje a pessoa está trabalhando, você vê o número de poços muito grande. Essa semana, estava vindo ali, a gente encontrou 2 máquinas de poços. Uma estava furando e a outra já estava na estrada. Então, hoje o nordestino tem crescido muito, muito, muito nesse e uma riqueza nossa também, né? Essa questão do nosso lençol freático também na Bahia. Eu posso falar com precisão aqui na nossa região. A gente tem que agradecer muito, porque
nosso solo é rico, viu? Rico mesmo de água, né? E o pessoal tem que aproveitar justamente isso, né? Exatamente. Então, a gente tem crescido. Então, é um passo a passo. Por exemplo, hoje a gente aprendeu a trabalhar com irrigação. Tá crescendo nesse ponto. Você passa hoje, todo mundo tem alguma plantaçãozinha. Uma tarefa, duas. E outras já plantam bastante. E em relação ao tomate, tem pessoas aqui na cidade que já plantam. Né? Tem pessoas, por exemplo, seu João do Tomate é conhecido na nossa cidade e planta há bastante tempo. Dudu, ali no Poço Verde também. Dudu, ele é um dos pioneiros que planta Você irrigado. falou disso aí, eu sempre, na oportunidade que eu tenho de conversar com ele, eu questiono algumas coisas desse sentido. E ele sempre deixou assim, que ele planta, Wilker, e ele não é de estar mudando de solo, de área, né? Pelo que ele sempre me mostrou lá e fala, ele tem um estudo ali naquele solo. Sim. E eu acho que ele prepara o solo para poder plantar novamente. Exatamente. Que é uma dificuldade de quem planta, por exemplo, o tomate aqui por conta dos agrotóxicos, né? Aí assim, os caras plantam, por exemplo, passa um ano plantando aqui e daqui a pouco vai plantar em outro lugar. Né? Porque o solo ele sofre, ele né? Tem um desgaste. Ele tem um desgaste. É interessante essa questão que você falou, até a questão de agrotóxicos, defensivo, pesticidas, que as pessoas falam, né? Existe essa questão de você ter uma escolha. Por exemplo, existe hoje a sustentabilidade. O que é sustentabilidade agrícola? É você trabalhar com responsabilidade e fazer com que aquela coisa se conserve, você tentar conservar ao máximo os bens naturais, os recursos naturais, né? E entender que a natureza e o ser humano não são coisas distintas. Nós fazemos parte desse processo. Só que, por exemplo, só em 1972, se eu não me engano, o homem se deu conta disso. Porque a gente se deparou e observou que a natureza não é uma fonte ilimitada de recursos naturais, de matéria-prima. É algo que a gente percebeu que ela vai diminuindo, mas que você precisa dar um tempo para ela se recompor. Né? Então, quando você entende, como a gente falou no início, que você colocou uma planta no solo, ela extraiu nutriente dali, diversos nutrientes. Você tem que repor. Se você repor, você pode plantar outra planta, mas ela vai... Essa reposição que você fala é só dar um tempo ao solo ou não? Ou pode ser feita uma preparação ali para esse período ser mais breve? Exato. Então aí que entra a parte mais técnica, né? Que é você fazer coleta de solo, estudos, fazer os estudos. Você coleta o solo, pode mandar para o laboratório, você manda para o laboratório, ele vai fazer uma análise. Então ele vai lhe dar algo mais preciso do que você pode repor ali. Por exemplo, a gente vê que é isso que eu estava falando lá no Sudeste, por exemplo, eles cultivam na mesma área. Sempre, vai cultivando na mesma área. Mas como? Eles fazem uma reposição. Existe hoje várias formas. Você pode colocar diretamente o adubo mineral, porque hoje, tipo assim, existe 16 minerais, entre macros e micros nutrientes. E você pode fazer também adubação verde, né? Você pode plantar uma leguminosa, arar ela depois de um certo período, a grosso modo falando assim, né? Você vai agregar ela ao solo para que ela possa devolver aqueles nutrientes ao solo. Ou seja, o solo ele é composto por minerais, macro e micro minerais, e também micro-organismos vivos. Ou seja, ali existe uma chama de microbiota, né? É uma vida que existe ali mesmo. Quando você bota uma minhoca, um exemplo, você coloca uma minhoca, ela se alimenta, né? A gente aprende desde do primário que a minhoca ela produz esterco ali, ela se alimenta da terra e faz ser mais nutritivo. Isso se chama de simbiose, né? Que é a relação entre o solo e animais que eles vão se alimentando. Isso tudo você estuda na sua área aí. Isso, a gente vai estudando e vai ganhando. E os agricultores hoje reconhecem isso também, né? Às vezes não de forma precisa, mas eles sabem que isso acontece. Então hoje a gente tem trabalhado com a educação. Mas então, no caso assim, Isaías, o produtor rural já tem quebrado um pouco desse paradigma que necessita realmente desses estudos, que isso é importante, né, no cultivar, no plantar, né? Então ele já tem essa mentalidade, né? Porque muitas vezes tem gente que podia ter essa mente um pouco fechada e dizer, não, aí não importa não, plantou, colheu, pode plantar de novo e colher e a terra vai dar e não, então o pessoal já tá abrindo mais um pouco a mente nessa questão, né? Porque ele se depara também se depara com a situação de não dar.
dele plantar e de repente não, ele diz assim, essa terra não presta mais, e ele tem que mudar de terra, e aí é a questão do arrendamento, né? Ele arrenda a sua terra e cultiva, quando não precisa mais, para ele não ter que gastar com essa reposição de nutrientes ali, é mais fácil para ele arrendar outra terra, aí você fica com a terra, um solo desgastado, né? Mas você pode recuperar, você faz uma análise, você vai, ou então você dá um tempo que a natureza ela se recompõe, a natureza ela tem a capacidade de se recompor, mas isso aí a um longo prazo. Existem campanhas de preservação, por isso que a gente tem que trabalhar com essa questão. Sustentabilidade, ela se trata de uma educação, porque, por exemplo, vai chegar um dia que a gente vai parar de usar agrotóxicos, eu posso dizer que dificilmente, né? Porque qual o compromisso da agricultura hoje? Alimentar o mundo. Né? Tem um termo que diz assim, se a roça não planta, a cidade não janta, né? E a evolução tá indo numa proporção tão grande, Isaías, que eles estão preparando mais quantitativo para diminuir muitas vezes o período de produção. Exatamente. Existe a questão dos transgênicos, né? Que você pode modificar, para você acelerar o processo, né? De produção da planta. Existem também hoje os compostos que não são mais compostos orgânicos, biológicos, né? Que você consegue trabalhar a planta para que ela possa responder mais rápido, porque vamos supor, nós temos hoje quase 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de habitantes para você, né? Existem alguns estudos que dizem que cada hectare tem que alimentar 4 pessoas. Então, é uma base do que está plantado, do que nós temos hoje no mundo. Isso é nível mundial, do que a gente colhe, do que a gente planta. E existem estimativas que daqui a pouco a gente vai estar já com 10 bilhões de habitantes. E como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que expandir nossa capacidade agrícola em área e em tecnologia. E as áreas, muitas das vezes, com a evolução dos municípios, das cidades, vai diminuindo, né? Então tem isso, né? A questão do área territorial, né? Isso. A cidade ela não compromete tanto em relação a isso, mas vamos supor, as áreas de preservação hoje. O Brasil é um país que preserva muito, apesar de ter muitas ilegalidades, mas nem me refiro a isso. Mas, por exemplo, a gente usa hoje apenas, deve estar usando hoje cerca de 8%. Até 2019 era 7,6% da nossa área cultivável. Outros países como, por exemplo, como a Índia, usa 60,5% da sua área. A diferença é absurda, né? Muito grande. Os Estados Unidos, 18%, a média é 18%. Então, a gente pode perceber que, por exemplo, assim, a gente hoje tem 63 milhões de hectares cultivados, em um país que tem cerca de 845 milhões de hectares total. A gente tem 7,6% de área cultivada. Não dá 10%. A gente tem muita área. A gente tem muita área. Quando você vai observar, estudos da Embrapa comprovam, se você pesquisar, que você vai em outros países, eles têm, em alguns, não todos, né? Mas eles têm porções de mata no meio da lavoura. O Brasil, ao contrário, nós temos porções de lavoura no meio da mata. Né? Então, a gente tem que ver isso. Vai desmatar? Vai, a gente tem que alimentar o povo, mas com responsabilidade, com reserva legal. Reflorestamento em outras áreas. Então, a gente tem que respeitar esses limites, respeitar também o meio ambiente. De que forma? Você compra um defensivo hoje, um agrotóxico, um pesticida, qualquer coisa, você tem que saber, porque, por exemplo, tem que ter educação, você tem que ter uma noção para usar aquele produto. Você não pode achar que, rapaz, só esse pouquinho vai fazer esse efeito. Deixa eu te perguntar assim, em cima disso aí, sobre o agrotóxico aí, existe uma maneira de você aplicar ele para evitar alguma coisa aí no ser humano? Como é que é? Sim. Existe coisas que a gente tem que respeitar. Dosagem, primeiro, porque a diferença do veneno para o remédio é a dose. Se você vai na farmácia, você compra uma cartela de remédio e toma ela toda, deixa de ser remédio, vira veneno. Você se intoxica e morre. Então, a planta, tipo assim, aquela dose, a pessoa que produziu, o laboratório que produziu... Tem todo um estudo, né? Tem todo um estudo. Ele produziu pensando nisso, entendeu? Quanto daquele produto vai chegar até o subsolo? Então,
existe uma coisa chamada período de carência, que é o período que quando você aplicou aquele produto na planta ou no solo, até o tempo que ele já vai deixar de existir ali. Ou ele vai evaporar, vai acontecer alguma coisa e você vai poder consumir aquilo. Então você tem que ler o quê? Ler atentamente, ter acompanhamento de um profissional da área, um técnico agrícola, um engenheiro agrônomo, para você saber como usar e depois, para não causar danos à saúde das pessoas, ao próprio solo, à natureza. Quanto vai poder ali colocar que não vai prejudicar o alimento para a gente... Exatamente. O horário também é importante, a questão da velocidade do vento. Então você tem que analisar tudo isso, porque às vezes você joga aqui, você tem uma polidora. Se tivesse uma casa ali, a questão do vento ia estar levando aquele cheiro e as pessoas vai... Então quando você joga um agrotóxico, um defensivo na sua lavoura, você tem que ver quem você está atingindo lá na frente. Verdade. Né? Você tem que pensar em quem está próximo de você. Será que não tem uma família? Será que não tem um rebanho de animais? Todo um estudo, né? Exatamente. Então você tem que ver, analisar a sua área, porque hoje a gente não tem só agricultura, só a plantação, nós temos criadores também. E você tem que ver que hora que ele prende seus animais, né? Você tem que entrar em comunicação com ele. Você pode prender seus animais que hoje eu vou... O tanto que isso está afetando, né? Entendeu? Eu acho que você entrou numa área bem interessante, onde você fala do nosso problema. O problema nosso realmente é cultural, velho. É cultural. Por exemplo, eu participei junto com a SOBEG, a Associação dos Marmoristas de Horolândia, numa área de um lixão, onde a gente fez a recuperação. Entendeu? Uma área degradada, onde foi plantada ali mais ou menos de 900 a 1.000 mudas de plantas nativas. A gente recuperou aquela área totalmente. Foi cercada a área. A população chega lá, corta o arame e coloca os animais para dentro. Já perdemos 95% das plantas. Então assim, peraí, a gente está tentando fazer uma coisa, mas tem gente que não tem essa consciência. Exatamente. Então é uma questão realmente cultural. O cara saber assim, peraí, velho, esse projeto aqui é importante porque vai revitalizar, vai reflorestar. Exatamente. Né? Então, existe um processo chama sensibilização, né? A conscientização, ela é pessoal. A gente não consegue conscientizar o outro. Porque conscientizar já fala da consciência da pessoa. Você não manipula a consciência de alguém. A gente consegue levar informação, você né? consegue sensibilizar ela, mostrar a importância e ela se conscientiza automaticamente do que se deve fazer. Então, é importante a gente hoje trabalhar dentro desse processo para se relacionar com as pessoas, porque às vezes a culpa não é dele. Ele vem, como você falou, cultural. Ele vem de uma cultura, de costumes, que ele acha, poxa, tem tanta comida ali naquele espaço, que eu vou botar meus animais. Ele vê os animais dele magrinho e tudo mais, talvez. E ele pensou o quê? Né? Então, às vezes ele está pensando de uma forma, você está pensando de outra, que se você se comunicar, de repente, possa dar certo. Então, com certeza. Que o processo de comunicação ele é extremamente importante. Você mostrar que você termina sendo aliado, você consegue, não inimigo, mas você consegue um aliado, você se comunica e troca uma informação, que isso é legal, né? Isso é interessante. Esse lance que você falou sobre a agricultura aqui no Brasil, influência no mundo, e sobre essa questão nossa aqui, estou te trazendo um pouco agora para o sertão. Qual é a influência nossa aqui do Nordeste para nível de Brasil? Assim, a gente consegue influenciar também? Bastante. A ponto assim, por exemplo... Vou usar um exemplo prático, né? Lá na faculdade onde eu estudo é um internato. Então lá tem um restaurante e tem uma demanda de alimento muito grande, que são muitos alunos. E eu trabalhava nesse setor, organizando as frutas ali no setor de Ceasa, que a gente chamava, né? E quando você pega, por exemplo, um melão, tá lá, Petrolina. Você pega uma caixa de uva, tá escrito Petrolina, Juazeiro, né? Então... você vai pegando grande que você olha assim e você se alegra com isso. E você vê que o Nordeste, que tem uma figura, assim, na mente de muitos, tem uma figura de escassez, negativa, né? De pobreza, de vidas secas, né? Quem leu Vidas Secas fica com a cachorra magra e uma mulher. Eu acho que o nordestino ele já sofre um bullying já de natural mesmo, velho. A gente sofre. Natural, entendeu? Ainda mais a gente quer, eu falo assim, o Nordeste, mas a gente é bem da parte de cima, bem do sertão mesmo, né, velho? Bem do sertão mesmo. Isso é interessante.
a gente observar assim. E é bom que... E o mais legal é que a gente absorve isso numa energia tão boa que vira algo legal. Um incentivo. Né? Mas é reconhecida como a terra da alegria. Quando o nordestino chega, o negócio muda. Modéstia à parte falando. A gente é quem levantou lá o sudeste quase todo, né? Então tem muita coisa assim que você vê que é interessante observar. Então o brasileiro em si, ele é trabalhador, ele é lutador, né? Aqui, mas o nordestino, ele tem uma figura de garra, de fé, de certeza. Você falou assim, ó, de ver os alimentos lá que são produzidos no Nordeste. Mas, por exemplo, a gente pode trazer para a nossa região, né? Quem diria que a nossa região aqui ia produzir abacaxi? Né? É para você ver. Né? A gente produz melancia, a gente produz tomate, a gente produz cebola. A gente tem uma boa produção hoje de coentro, a gente tem uma boa produção de alface. Neto, né? Ali na Catarina produz coentro, aqui o que né? planta você vê o quantitativo que está sendo produzido, né? Ali através daquele projeto deles ali. Coisa que nós, da nossa região aqui, de Orolândia também, e de toda a região, nunca imaginamos, né? Isso aí. Até por a gente ter um solo rico, né, velho? Exatamente. A gente tá aprendendo, assim, aos poucos a explorar as nossas riquezas, né? Você falou de abacaxi, é interessante ter um grande amigo ali em Umburana, seu Natalino, né? Seu Natalino é um grande produtor de abacaxi, produz mais de 1 milhão de pés de abacaxi ali. E há um tempo eu visitei ele, agora depois da pandemia eu não fui lá, estava fora também, mas, cara, é algo maravilhoso você olhar e você ver ali. Não, é da nossa região. Exatamente, que tá saindo, né, então hoje o Nordeste se destaca e a agricultura intensiva também, na produção de soja também, o Nordeste ele tem uma... Tá forte também. 5% da produção da soja nacional sai dali do Mato Piba, né? De Luiz Eduardo, que é a divisa dos estados que é o Maranhão, Tocantins, e o Bahia, Goiás, né? e o Piauí. É o Mato Piba. Então é uma região que tem crescido, é uma região que tem mostrado a cara do Nordeste, que tem influenciado bastante nesse processo. Tu falou de uma região aí eu me lembrei de um ditado quando o pessoal fala assim, é de perder as vistas. Quando eu conheci a região ali, eu conheci Luiz Eduardo, Barreiras, a região por ali, realmente eu vi que esse ditado faz sentido. De você olhar para uma propriedade e você não conseguir ver o final dela, velho. É de perder as vistas. Eu consegui ver esse ditado na íntegra quando eu passei ali, velho. Prazeroso. E é gostoso você olhar assim e dizer, cara, isso aqui é o Nordeste, isso aqui é a gente que tá... Então vai mudando essa cara que há muito tempo trazia, que às vezes a mídia colocava para ter algum benefício, talvez, mas é algo assim prazeroso. Só quem conhece aqui para entender isso aí, né? O Nordeste é rico, nossa produção. E agora, voltando aí para te conhecer um pouco mais aí, essa temporada também que você passou caçando onça e tal, tô zoando, brincadeira. Mas lá onde ele tava, lá na região do Belém, do Pará ali, Paragominas, eu caçava lobo. É verdade, eu não minto, né? Eu falo por experiência mesmo lá, eu cansei de ter que parar o veículo e ver uma onça atravessando uma pista. Nossa, eu achei que você ia falar que cansou de caçar onça. Tem bastante. Eu caço por aqui mesmo. Aqui. Tem, Isaías, mas assim, essa vontade que você tem, assim, vem de família ou como é que é? É uma linhagem, o seu pai, assim, seu avô, como é que é isso aí? Meu pai é agricultor, né? Agropecuarista, né? Que é o termo que usa para quem planta e cria. Meu pai, meus avós, é algo que vem de família. Então isso já vem... Eu sou filho da terra, né? Como se diz, né? A gente nasceu já no meio... Nesse meio, já meu pai sempre plantando, cultivando, colocando a roça dele ali num lugar e outro, criando, né? Ele sempre se dedicou também à criação e já há cerca de mais de 50 anos, né? Tem influência também assim de grandes pessoas que motivaram, né? Que são pessoas, eles são propulsores dos seus sonhos, né? A gente tem nosso amigo aqui, Pedro Bala, que chama de aqui o engenheiro da Geocomercial em Irecê. Temos Reginaldo também, um engenheiro da Geocomercial, um engenheiro agrônomo da Geocomercial de... Pode falar o nome das lojas? Não tem problema não. Da Geocomercial aqui em Jacobina. E aí essas pessoas têm incentivado a gente a ver o agro, né, o meio agrícola como algo mais profissional também,
a você continuar vivendo disso. A gente sempre viveu disso, né? A terra que me criou, eu sempre disse isso, né? Meu pai dizia assim, a terra é uma mãe, porque você vai na roça e você via ele chegar com... Tem de tudo, né? Com milho verde, com feijão, com abóbora, com melancia. Ele dizia assim, a terra é uma mãe. A terra é uma mãe. E aí você chega, né? Viu que foi ali no sítio esses dias tirar uma foto, né? A gente toma uma água de coco e você diz assim... Tudo natural ali, é um termo ali, que né? você vê e diz assim, né? A terra é uma mãe. Que ela oferece aquilo ali, ela alimenta o mundo. É gratificante, É gratificante, é engraçado gostoso. que isso aí também reflete um pouco na infância de quem tem essa oportunidade, de fato, de viver nesse chão, que é o nosso chão. Uhum. Eu sinto isso, a diferença, quando você... Eu tive a oportunidade de brincar aqui algumas vezes, antes de partir, fui muito pequeno, mas eu vejo essa questão também, parece que quando você tem um contato com o solo ali, não sei, posso estar errado eu estar falando isso aí, não sei se existe... Você já comeu terra já? Eu, com certeza, velho. Então, tá beirando não, mas 35. Mas eu não você comeu terra, você já... Mas eu acho que até 90. quem tem esse contato assim mais próximo com o chão, eu acho que a vida física também é outra. Muda a nossa mente. É assim, a gente tem que... O nosso natural é assim, né? O nosso natural é isso, é viver. Você vê hoje, teve o êxodo rural, né? Tá tendo o êxodo urbano. Você pega aqui a rota, o pessoal tá fazendo sítio, todo mundo tá comprando um pedaço de terra. Retornando às origens, retornando às origens. E é um processo interessante que a gente tem que mostrar para a geração que a terra ainda tem essa capacidade, né? Porque as pessoas que saíram da roça para ir para outros estados, se deslocaram, e a realidade lá é diferente, né? Às vezes você tem uma saída, mas quando você bota na balança, fica quase a mesma coisa. Porque você chega lá, os custos são mais altos. Você sai com a expectativa de conseguir uma melhor condição de vida, né? E hoje muita gente está voltando nessa mesma expectativa. Exatamente. De retornar para ter uma melhor condição de vida. E a agricultura, hoje tem um processo da agricultura familiar, né? A agricultura familiar hoje tem aberto portas que você às vezes não imaginava. Né? Você ter um pequeno pedaço de terra e você conseguir produzir o suficiente para manter a sua família. Tem gente produzindo para manter a família. Ou até menos, você consegue, às vezes, e você mantém sua família. Agora com o quê? Com manejo adequado, com instrução, com tecnologia. Isso vai avançando e vai fazendo com que o futuro ele seja garantido, né? Como o Código Ambiental diz que a gente tem que manter o meio ambiente para as futuras gerações, né? A gente vai pensando hoje, o que é que a gente está deixando para eles? Então é isso, o agronegócio hoje, ele tem trazido bastante coisa. Ele tem aberto a mente das pessoas. Pensando no futuro, né? Para pensar no futuro, para focar nisso. Então, um questionamento meu, Isaías, por exemplo, né? Nós empresários, em nome da Sobeg, fizemos um estudo do nosso rejeito do mármore. uhum. E nesse estudo, tá na Sobeg, quem quiser buscar esse conhecimento, está disponível na Sobeg para pegar esse estudo. Esse estudo diz que o nosso rejeito ele é rico em calcário. Sim. E que serve de adubagem. Você já fez esse estudo, vocês já levaram isso para a faculdade, para tentar aplicar na prática mesmo? Entendi. Existe assim, o calcário ele é parte importante da agricultura, né? Nesse processo de correção do solo, como a gente falou aqui já. Ele tem grande importância. E o calcário, por exemplo, existe uma análise que você pode ser feita. Eu nunca estudei precisamente a respeito do calcário que a gente tem aí do nosso mármore. Mas fica à disposição, viu? Os estudos certo. Lá. É algo até interessante. Para vocês pegarem e tentar... Então, interessante. Exato. Então, existe um teor que deve ter dentro de cada parcela desse mineral que vai dizer se realmente ele é importante, se ele serve para a agricultura ou não, e em que proporção, entendeu? Então, tem que fazer um estudo específico, direcionado para isso, para fazer essa análise, para saber realmente. E que se for, que bom, né? Que vamos um destino, né? É algo interessante. Eu fiz por experiência aqui na empresa, e assim, eu vi na prática acontecer. A gente tinha uma área degradada, cheia de buraco, matruque, e eu fiz a recuperação com o nosso rejeito, né? Com o nosso rejeito. E depois de toda a área recuperada, a gente colocou uma camada, eu acho que de 30, 50, tem lugares que até 60 centímetros
de terra, normal. E a gente fez um reflorestamento de 10 tarefas de plantas nativas que estão se saindo muito bem, velho, nessa área recuperada, onde está ali o pó, né, tá ali o rejeito do nosso mármore. Então, assim, eu acho muito importante, porque tem gente que diz assim, não, Moisés, não adianta plantar aqui que não vai viver. E a gente, com parceria com o IPF, um instituto, ele já provou o contrário. Reflorestou e está provando totalmente o contrário, onde as plantas estão se saindo muito bem, muitas das vezes na mesma proporção ou até basicamente melhor ou igual que a outra área onde a gente fez num processo da terra no natural dela. No natural. Entendi. Então, existe uma variação de calcário, né? Existe uma variedade dentro dessas. Então, tem calcário que é mais rico em magnésio, e tem calcário que porta outros nutrientes. E ele tem tanto a função de adubar, como também a função de disponibilizar outros minerais que estão lá. É como se alguns minerais tivessem grudado, vamos supor o fósforo, por exemplo, um mineral, ele tivesse grudado em algumas outras moléculas e a planta não conseguisse absorver. Quando o calcário entra e se agrega ali ao solo, é como se o calcário fosse a chave para liberar esse mineral que estava ali. Aí ele abre essa chave, libera, um exemplo, o fósforo, e a planta consegue absorver. Então, o calcário ele tem várias funções nessa adubação. Por isso que eu falei, repito, que tem que ter um estudo específico para você analisar assim, quanto que ele... Qual é a função, isso, qual a proporção que ele beneficia isso, quais os outros minerais que ele porta. Então, é interessante observar isso e saber. Carvão e açúcar no pé de laranja. Deixa a bichinha... Rapaz, é interessante. Mas deixa eu te perguntar, velho. Tem alguma coisa bizarra assim, velho, que eu já vi dizer isso aí. Tem uns canais no YouTube, Vida Verde, eu sigo alguns, aparecem as propagandas assim, eu nunca assisti. Eu vou falar assim, velho, tem muito paradigma conteúdo aí. Por exemplo, o pessoal fala, vou plantar o pé de coco. O cara fala, joga 1 quilo de sal lá, que ele vai dar água doce. Aí tem gente que, não, joga 1 quilo de açúcar. Rapaz, tem umas viagens assim mesmo? É que o sal ele tem alguns benefícios, né? Então tudo tem um porquê. E tudo também tem uma proporção. Que alguém estudou, alguém pesquisou e explicou. Às vezes a gente termina fazendo a grosso modo, né? E dá certo. Mas existe algo mais específico, mais profundo. Como você falou, carvão e açúcar no pé de laranja, deixa ele mais produtivo? Possivelmente, você tem que analisar o que é que tem no carvão, o que é que tem no açúcar que beneficia o pé de laranja. Né? Não quer dizer assim que você bota no açúcar vai adoçar a laranja, mas... Vou fazer esses testes aí, viu? Eu estava na feira de Aracaju uma vez e eu passei numa barraca, o cara vendendo manga, né? Aí ele disse assim, eu disse, essa manga aqui é docinha? É docinha. Ele disse, aqui é adubada com açúcar e regada com água de coco. Então, o sergipano é interessante, ele é bom de venda. E assim, então tem um processo. Lá os caras vendem o voando, meu filho. Vai nessa. Então existe vários processos que você tem que ver assim, qual é a fonte disso, né? Mas é interessante, pode dar certo. Pode ser, você pode colocar. Eu tô fazendo essas perguntas assim, porque eu sei que... Mas é interessante, tudo tem um porquê. Né? Tem uma galera que faz algumas coisas diferentes assim também, né? Tem uns canais no YouTube de uma galera bacana aí, que manja mesmo do negócio que... Porque também existe essa questão, a vida ensina muito, né? Por exemplo, você chega... Meu pai tem 55 anos, trabalha com a terra. Então, eu vou sair da faculdade com 5 anos. Eu vou ter só 10% de experiência do que ele tem. Então, tem muita coisa que... E isso é interessante. A gente estava conversando mais cedo sobre isso, né? Porque a gente não pode abrir mão do que os nossos mais velhos sabem. Nossos avós, nossos bisavós, nossos pais. Porque tem uma base, né? A gente, às vezes, muita coisa parece até superstição, como a gente estava brincando ali. E tudo, mas existe uma base. Então a gente tem que respeitar a ideia deles, mas também não abrir mão do estudo. Como eu falei, repito, o nosso amigo Pedro Bala, né? Um irmão da gente e é um dos caras que eu me inspiro em relação ao meio agrícola como profissional. Ele diz assim, a gente nenhum sabe mais que o outro, a gente troca informação, né? Então nós temos saberes diferentes e quando você passa o que você sabe para mim e eu passo o que eu sei para você, a gente cresce. É uma troca, né? É uma troca. Então, às vezes, o que te falta é o que eu sei, por mais que você saiba mais do que eu. Então,
é interessante a gente fazer essa troca de conhecimento, você sentar e conversar com o mais velho, entender por quê. Senta com ele, toma um café e Porque há um pergunta, sentido, né? existe um sentido para as coisas, né? Então, o que ele diz é algo que ele viu há muito tempo. Talvez tenha mudado e não sirva mais para hoje. Aí você ensina como ele pode fazer da forma correta. Também a gente não pode, por exemplo, a pouca idade como experiência, não, né? Porque tem gente também Exato. que passa a vida toda e não abre a mente quanto às evoluções, Exatamente. contra o que vem mudando, fica com aquela mente fechada e pela quantidade de tempo que trabalha numa área se diz experiente. Não. Exatamente. Sempre tem algo. A gente nunca tá bom o A suficiente. gente sempre está aprendendo, né? Exatamente. Então, você está sempre crescendo, sempre crescendo. Então, quando você se depara com uma pessoa que ela não abre mão do que ela sabe, assim, a pessoa está errada, é o termo chamado de ignorância, né? Você está errado e você não querer admitir que está e não querer abrir a mente para algo novo. Então, você tem que respeitar que ele tem o direito de fazer isso e seguir em frente. Mas, infelizmente, você não vai poder fazer essa troca de conhecimento com ele. Então, é importante também que as pessoas abram a mente para esse novo processo, né? Porque a gente está em outro tempo, a gente está num tempo diferente, né? Então, como eu disse, muitas coisas ainda servem, mas muitas coisas se passaram. O que eu estou estudando hoje, daqui a 10 anos, talvez, vamos supor, talvez grande parte das coisas já não seja mais, seja outras coisas. As coisas vão se atualizando, seja outro tipo de manejo. Pode ser que sim e pode ser que não, pode ser que seja perpétuo. Como eu disse, tem coisas do tempo bíblico, adubação verde, que é o chamado hoje, que a gente usa nos dias de hoje. Então, 4.000 anos se passaram e existem coisas que... Muitas das vezes, por exemplo, eu nunca imaginei de dizer assim, um cara com 100 cabeças de gado, ele conseguir criar ali em 10 tarefas. Um sistema rotacionário que chama hoje, né? Pra você ver, né? Então, assim, é evolução, né, velho? É evolução. E é isso que a gente tem que entender, né? Esse neto da Catarina, conhecido, ele fala assim, eu não gosto de terra grande, né? Terra grande só dá gasto. E é interessante, e é um rapaz que eu gosto de trabalhar com ele. Zé Pereira também ali, é um cara que tem a mente aberta, que proporciona, porque além da pessoa aceitar, ela tem que proporcionar, fazer com que aquilo aconteça. Não é só você dizer acreditar, você tem que escutar e dizer assim, não, vamos tentar. Vamos fazer? Vamos fazer para né? ver. Então, isso é bom trabalhar com gente assim, porque você consegue, tanto tem a oportunidade de botar em prática, como também você consegue mostrar para outras pessoas. E é um incentivo, né? O exemplo ele faz com que as coisas aconteçam. Então, a gente trabalhar com esse processo, a gente consegue criar hoje, tem algumas pessoas, projetos hoje já concretizados, práticos, que você consegue criar 40 cabeças de animais em 2 hectares. Né? Então, você colocar aí e uma proporção muito grande. Mas com o quê? Com o manejo correto, com o manejo do solo, com o trabalho, com o estudo. Então, é importante você aceitar e unir uma coisa com a outra. Tanto você unir os saberes com a experiência. Muitas das vezes a evolução do animal é bem maior do que ele tiver numa área lá com 100 hectares. Sim, né? Porque a lógica é bem simples. Por exemplo, você tem 100 hectares. É muita terra. O animal ele vai andar, se deslocar, vamos supor, para beber água, 3 quilômetros, 4 quilômetros. Então, o que ele vai fazer? Ele vai andar ali 4 quilômetros. O que acontece quando você quer emagrecer? Né? O que acontece quando você quer emagrecer? Você bota um tênis e vai na barragem e volta, né? Então, quando o animal que ele percorre... Só um dia, do jeito que ele falou aí, é só fácil. O animal que percorre todo dia em busca de água 3 quilômetros ou 6, porque ele tem que voltar para buscar comida, ele tem uma perca considerável. E essa questão você reduzindo esse espaço, é o que chama de manejo. É o quê? Você não precisa ter 100 tarefas, você pode dividir, fazer com que o animal ande menos. Você divide 100 tarefas em 10 piquetes. Em 10 piquetes. Você tem 100 hectares, você divide em 10 piquetes de 10 hectares. Seu animal vai comer em 10, depois vai comer em 10. Antes ele andava 3 quilômetros, ele vai andar 500 metros. E essa forma aí está sendo muito implantada em nossa região, né? Implantada em nossa região. A gente tem, né,
tem buscado cada vez mais melhorar isso. Então a gente já vê pessoas fazendo isso. Então por quê? São pessoas que abriram a mente, que já estão querendo trabalhar com isso, estão querendo aprimorar esse Essa processo. técnica aí também funciona com o carneiro e o bode? Também, mesma coisa. E é bem eficaz, né? Chama sistema rotacionado. Existe o sistema de confinamento também, você serve São a comida. diferentes os sistemas, o rotacionado O do sistema confinamento. rotacionado é quando você tem uma porção de terra que você vai, por exemplo, você tem 10 piquetes, e aí você vai, o animal vai comer 3 dias em um, 3 dias em outro, 3 dias em outro. Existem alguns cálculos que você faz a partir desse processo, e até ele chegar no 1 de novo, né? Então ele vai, se ele comer 3 dias em cada piquete, em 10 piquetes, são 30 dias. Então você faz o quê? Você escolhe uma cultura de capim que ela vai se renovar em 30 dias, no sistema irrigado, vamos supor. Então, ao fim de 30 dias, o animal vai chegar no piquete 1 e ele vai estar também de novo no ponto. Top de verdade, Isso né, aí. Vilk? Então, aí o sistema, Isaías, o sistema confinado consiste a diferença é o quê? Você vai ter uma cultura de capim que você vai cortar e colocar no coxo. O animal vai ter uma rendibilidade em questão de que ele não vai se movimentar, ele vai se movimentar menos, então ele vai ter um desgaste menor. E aí vai ter um peso maior no fim, que é o objetivo, né? Pronto, eu já estou preparado aqui, eu vou comprar amanhã as cabeças de gado, vou criar, eu tenho aqui Que 20 papo tarefas. da hora, viu? Ô, Isaías, satisfação. Então, é interessante. Pra quem tá vendo esse vídeo com a gente aí, ficou até o final, uma aula grátis pra vocês aí. 800, velho. 0800 aí. Isaías, a gente vai se despedindo aqui, mas Certo. antes eu queria que você deixasse aí o seu Instagram pra galera começar a te seguir aí. Pronto. Meu Instagram é isaías.carva, né? Você vai seguir lá. Tá oculto, mas se você seguir, eu sigo de volta e a gente O cara é mascarado, vai deixar o Instagram oculto, velho. vai tá lá. Então, a gente vai evoluindo, né? Então, vai buscando coisas novas e ter a consciência de que a gente pode sempre aprender mais. Não, eu mesmo estou aqui rico em conhecimento. Gostaria de mais uma vez lhe parabenizar, né, por esse querer de buscar o conhecimento e enriquecer também a nossa região, que quem ganha a gente com isso, né, velho? Sim. E Horolândia tem crescido em pessoas assim, novo, que tá lá querendo buscar o conhecimento. A gente tem muita gente aqui já. Que Muita tem gente, crescido, né? velho. A gente tem ali tem Neto Maia, Larissa, que já estão estudando aí tem os meninos que estudam aqui tem uma escola agrícola aqui, né? Jabuticá, como é? Quixabeira. Certo. Em Quixabeira tem uma escola agrícola, também tem uma galera aí que Daqui de estuda Horolândia que lá. estuda lá. Então, a gente tem visto que as pessoas têm crescido. E por que né? não, Isaías, a gente não sonhar com essa escola no nosso município? Sim. Uma escola, é né? o futuro. Eu sempre digo, né? Você diz assim, não, você acha que a agronomia é a profissão do futuro? Não, a agronomia ela é o futuro, né? Sem ser prepotente, porque hoje está nas mãos do pecuarista, do agropecuarista, fornecer alimento para o povo, né? Então, como o povo diz assim, né? Sem o campo, sem a roça, a cidade não almoça, né? Isso mesmo. Show de bola. Bom, galera, satisfação total. Eu sou o Vilker Santos, tô com o vereador Moisés Lima e essa figura, Isaías. É um prazer. Não é o profeta, mas lembrei bastante de um profeta que a gente tem na Bíblia, Isaías. E a galera que chegou até aqui, viu que tem que fazer o quê? Chegou até o final assistindo com a gente. Chegou até o final, se inscreve no canal aí e compartilha, né? Vão compartilhar essa aula aí de graça aí pra gente aí. Tamo junto. Show. Valeu.